Voltamos então hoje com o pastor Adilson. Pastor, continua então nos contando depois do ginásio. Aí estávamos no ginásio, como eu havia falado, há um período de 6 anos, que a gente estava ali naquele trabalho, um trabalho muito lindo, voluntário, um trabalho disposto, que a igreja trabalhava conosco. E aconteceu que nós precisávamos de um lugar. E já alguns estavam cansando daquele ritmo, daquele trabalho todo. E aí, então, foi onde que eu já estava juntando dinheiro, vieram para comprar um terreno para a igreja, né? E eu comprei o terreno onde que é a igreja hoje, na rua Amapá, do bairro São Paulo. E aí eu comprei o terreno, né? Compramos o terreno à vista lá. Só que nós não tínhamos verba para começar, dar os primeiros passos na obra. Era só o terreno, não Era tinha só o prédio terreno. ainda. Era só o terreno, não tinha luz, não tinha água, era no meio do mato. E eu trabalhava há 13 anos na JBS, né, que é a antiga do Frango Sul. E como eu falei, eu fiquei 40 dias sem poder ir no culto à noite, por causa dos meus horários da noite, aquilo me incomodou. E eu falei com Deus, Senhor, ou você me transfere para um área administrativa que eu possa estar presente em tempo integral na igreja, ou você me tira daqui. E eu falei assim, Senhor, se não faltar nada para mim, para minha família, eu me disponho, eu me sujeito ao Senhor. Vou viver pela fé, vou viver na dependência do Senhor mesmo. E passou um período e foi o que aconteceu. Né? Onde que eu trabalhava, eles terceirizaram a mão de obra ali. Nós fomos despedidos, né? Despedidos os operadores. E aí então foi onde que eu recebi a rescisão do meu trabalho. E aí nós tínhamos o terreno pago e com a minha rescisão eu comprei o prédio, que é a parte do esqueleto do prédio, né? Que é as estruturas vigas, né? Telhado, e precisava todo a continuação. E eu lembro que na época, quando eu saí, eu comprei o prédio, na época o prédio custou 3 carros zero. Eu podia comprar 3 carros zero, 1.000 básico na época com aquilo que eu investi lá. E foi um período também de desafio para mim e para minha esposa, porque foi algo que Deus nos pediu, né? Uma verba que nós ia usar para outras coisas, né? Sim. E Deus nos pediu isso. Então eu lembro que foi um investimento alto e também foi um desafio para mim e para minha esposa. E bom que ela entendeu isso. E aí nós investimos, compramos o prédio e montamos, e aí continuamos o trabalho no ginásio. E aí, com o decor do tempo, a gente foi fazendo por partes, por etapas, né? E foi algo assim muito de Deus mesmo, muito, muito forte, como Deus proveu tudo, como Deus foi encaminhando a provisão de verba, doações, enfim, nós ficamos no período de construção. E aí eu estipulei uma data para a inauguração da igreja. Só que eu estipulei uma data para abril, chegou uma semana antes da inauguração da igreja, a igreja não tinha porta, não tinha elétrica e não tinha hidráulica. Aí eu lembro que chegou uma irmã da banda, que cantava conosco lá, e disse assim, pastor, o senhor tem certeza que o senhor quer inaugurar a igreja tal data? Sim. Mas pastor, não tem porta essa igreja, não tem um fio aí, pastor. Eu espero assim, o que Deus vai fazer é com Deus, o que nós temos que fazer, nós vamos fazer. Vamos trabalhar. E foi algo muito lindo. Na semana da inauguração da igreja, era o pessoal da Vidraçaria colocando os vidros na igreja, era o pessoal da esquadrilha colocando as portas de ferro na igreja, era eu, alguns irmãos, meu pai, com máquina, martelo, maquita, até a motosserra aparecendo na igreja, para montar o palco de madeira. Então foi algo assim, ó, maravilhoso, assim, algo, não tem uma explicação, só eu e os irmãos estão aqui para entender o que nós vivemos ali, realmente Deus. Concluindo, chegou sábado, antes da inauguração do culto, eu estava debaixo de uma pia do banheiro dos homens, arrumando uma torneira para ter água para fazer o culto. E foi algo muito de Deus, muito forte. Nós começamos o culto, estava todas as aberturas colocadas, a luz funcionando, a água funcionando, foi tudo assim muito tremendo. E aí começamos aí tinha muita coisa para fazer,
E damos a continuidade. E o povo foi vindo, as coisas acontecendo, e Deus foi provendo. Enfim, é o que está hoje ali. E agora, quanto tempo nesse endereço, pastor? Já fazem, ali naquele endereço, acho que em torno de 10 anos. 10 anos. Eu não me recordo com exatidão, mas em torno de 10 anos. Sim. 10 anos que a gente está ali. E não queria ser pastor. Olha, às vezes a vontade de fugir ainda. Ainda dá, de vez em quando. Mas não adianta, né? não adianta, é o chamado que Deus nos trouxe e a gente procura sempre honrar isso, né? Sim. Que depois de um tempo a gente começa a entender a importância que a gente tem para vidas que a gente traz, que a gente cuida, que a gente zela. A importância que eu entendo que outros pastores vieram na minha vida e a importância que a gente tem para a vida de algumas pessoas, o quanto as pessoas confiam na gente, confiam nas palavras que a gente traz. Com certeza. No quanto a gente é importante para uma família, o quanto a gente faz parte das conquistas. Às vezes a gente olha para trás e começa a analisar quantas famílias foram restituídas, quantas famílias foram abençoadas, quantas famílias chegaram na igreja não pagando aluguel, não tinha a casa própria, depois com o tempo Deus foi abençoando e compraram a casa própria, outros construíram, outros ganharam, mas estão na sua casa, desafios que muitos tinham, doenças que não tinha cura, Jesus curou. Eu lembro que eu fui a Porto Alegre uma vez e tinha um irmão da igreja que tinha feito uma cirurgia do rim, tinha tirado um rim, e durante a cirurgia dele ele teve AVC e ele ficou muito mal, foi para o UTI e os médicos chamaram a esposa dele e disseram: olha, ele não tem mais volta, pode preparar tudo, o funeral, porque nós vamos desligar os aparelhos hoje e não tem mais volta. E essa irmã estava desesperada, eu peguei o carro, fui a Porto Alegre, lá na Santa Casa, orei por esse irmão na UTI, voltei, começamos a orar, a igreja começou a orar, buscar, e foi curado. E está até hoje bem, ele já faz uns 8, 10 anos. Glória. Então, aquilo que a medicina tinha desenganado, nós fomos ali, a bênção de Deus, o poder de Deus, e ele foi curado. Então, eu fico pensando, se eu tivesse negado o chamado, Sim. se eu tivesse dito não para o Senhor, eu tenho certeza que Deus levantaria outras pessoas, e Ele pode levantar porque Ele faz o que Ele quer, mas Deus conta conosco, e aí Ele pode contar com a gente, para ser resposta para muitas vidas. Não fugir do chamado, né? Não fugir do chamado. Ele é doloroso em certas partes, ele tem um preço, como todo o propósito de Deus tem um preço, mas ele tem um fruto disso tudo. O resultado final sempre é muito bom. Sempre alguém ganha com isso, sempre alguém recebe com isso. E esse é o nosso propósito. É que as pessoas sejam curadas, sejam transformadas, sejam salvas, né? Porque uma coisa é bem certa, é que quando nós chegar diante de Deus, nós não vamos apresentar nossa casa, nosso carro, a nossa roupa, mas vamos apresentar as nossas obras. E é isso que vai interessar. Amém. Não fuja do seu chamado. Pastor, vamos para a palavra? Vamos. Em tantas palavras que a gente conhece e sabe, mas uma palavra que me chama a atenção, e cada dia eu vejo a importância dessa palavra, que é no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que o Senhor fala assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus. Também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa palavra chama a atenção, e no mesmo livro de Oséias, no capítulo 6, versículo 10, fala também que prossigamos em conhecer o Senhor. Cada vez que nós conhecemos a palavra, cada vez que nós conhecemos um pouquinho mais de Deus, nós começamos a ver o quanto nós precisamos mudar, o quanto Deus quer contar conosco para que outras vidas sejam mudadas. E quando nós não conhecemos esse Deus, não conhecemos as maravilhas que Ele faz em nossas vidas e também através das nossas vidas, nós perecemos.
E como eu pereci antes de conhecer Jesus, como eu pereci antes de conhecer a Deus, e eu vejo hoje quantas pessoas estão perecendo ainda porque estão rejeitando a Deus, por não conhecer Ele. E esse período aqui do tempo de José é um período que o povo estava distante de Deus, o povo estava na idolatria, estava adorando outros deuses, estavam rejeitando realmente a lei de Deus. E o Senhor falou que eles também seriam rejeitados. Mas a graça de Cristo, o favor de Cristo Jesus, o amor de Cristo através da cruz, nos trouxe de volta essa oportunidade de conhecer mais a Deus, receber mais de Deus e ser transformado. Como eu testemunhei aqui de alguns testemunhos, de algumas situações que a gente viveu, e inúmeros testemunhos que a gente poderia citar e falar, pelo fato de conhecer realmente a Deus. E nós precisamos prosseguir em conhecer, porque nós vamos sempre conhecer e descobrir coisas novas em Cristo. Mas quero chamar uma palavra para aqueles que estão nos ouvindo, que o poder de Deus nas nossas vidas é ilimitado, ele não se limita. Ele não se limita nem a nós mesmos. Deus, ele está acima até mesmo da nossa fé, porque quando nós não cremos, o nosso Deus, ele está acima de toda a fé. Eu sempre digo, se tem pessoas que não creem no poder de Deus, naquilo que Deus possa fazer na sua vida, eu digo, eu vou crer por ti. Eu vou crer por ti. Porque eu creio no Deus que estou servindo. Talvez tu não crê, porque tu não conhece Ele ainda. Mas na hora que tu conhecer como eu estou conhecendo, tu vai crer. Tu vai dar crédito à palavra dEle, tu vai dar ouvido à palavra dEle, e muitas coisas vão mudar. Amém. Pastor, ora por nós? Oro, tem uma oração em objetivo, em algo... Não, o que Deus colocar no seu coração. Bom, o que Deus tem falado no meu coração desde que me foi solicitado vir aqui é de orar pela nossa cidade, pela cidade de Montenegro. O nosso ministério da comunidade é um ministério profético, é um ministério que eu creio na profecia, eu creio no poder que Deus libera sobre o ambiente, sobre uma cidade. Eu lembro na palavra de Ezequiel 37 que o Senhor fala para Ezequiel numa visão, profetiza sobre o vale dos ossos secos. E nós temos que ter essa voz profética, nós temos que ter essa voz de Deus, nós temos que ter essa autoridade, autonomia que Deus nos dá, que o Senhor nos dá. Mateus 28:18 diz que o próprio Senhor fala que é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Essa autoridade, ele fala em João 14, que ele dá para nós como igreja. Então nós temos essa autoridade no nome de Jesus, de profetizar, de liberar palavras proféticas sobre qualquer lugar, qualquer ambiente. E nessa manhã eu quero liberar uma palavra profética sobre Montenegro, que há muito tempo Deus tem colocado no meu coração que Montenegro vai ser uma cidade visionária, que Montenegro vai ser uma cidade exemplo para muitos lugares. Em nome de Jesus eu quero abençoar Montenegro, eu quero abençoar toda a população de Montenegro, que Montenegro seja abençoada, que as empresas de Montenegro sejam abençoadas, que as famílias de Montenegro sejam abençoadas, que as empresas elas prosperem, que as empresas consigam gerar empregos. Eu quero abençoar em nome de Jesus os hospitais, da parte da saúde, os profissionais da saúde, que quanto foram, são e serão importantes para a nossa comunidade. Na pandemia, o preço que eles pagaram, eu quero orar por todos os profissionais da área da saúde, eu quero orar por todos os ministérios da cidade de Montenegro, eu quero que Montenegro cresça, eu quero e não vai crescer, vai prosperar. Montenegro será uma cidade modelo para o Brasil. Os que estão me ouvindo, anote o que eu estou dizendo essa manhã. Montenegro será uma cidade modelo para as nações, em nome de Jesus. Abençoamos Montenegro, liberando uma palavra de bênção sobre Montenegro. Abençoamos que Montenegro tenha uma ótima educação, uma ótima administração pública, uma ótima gestão, que Montenegro seja unida para os propósitos que Deus tem para essa cidade. Não só poder em mim, pastor, mas só poder em Jesus Cristo, que é o Senhor sobre todas as coisas. Então, em nome de Jesus, abençoamos Montenegro, abençoamos os meios de comunicação, que têm uma importância muito grande de divulgar a verdade, divulgar as verdades
que acontecem no dia a dia. Então, em nome de Jesus, quero agradecer pela oportunidade essa manhã que o Senhor nos deu e vou estar orando por esse trabalho de vocês aqui pela emissora, como nós temos orado também na nossa igreja, nosso ministério, pela nossa nação, pela nossa política nos dias de hoje. Eu creio que nós temos que orar para aqueles que estão governando, independente de partido. Nós temos que ter uma visão coletiva, pela pátria, pelo Brasil. E eu creio que coisas grandes Deus tem preparado para o Brasil e coisas grandes Deus tem preparado para a nossa cidade de Montenegro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Quero deixar aqui o convite a todos. No próximo domingo, a partir das 14 horas, agora do dia 12, nós estaremos lá dentro da programação da Fena Citrus, com o Festival de Música Gospel, uma tarde de muito louvor, de muita adoração. Então vamos juntos lá louvar e adorar nosso Senhor, a partir das 14 horas no Parque Centenário. Pastor, agradeço a sua participação, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, seu ministério, continue abençoando cada vez mais. Amém, obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. Rapidinho, o horário dos cultos e os dias? Os cultos hoje são domingo à noite, às 19 horas. E o endereço da igreja? Rua Amapá, 220, no bairro São Paulo. Todos convidados, então. Obrigado mais uma vez, pastor. Obrigado. Muito obrigado a todos e até o próximo programa. Fiquem na graça e na paz do nosso Senhor.